Bem, pessoal, boa noite. Estamos aqui começando mais uma live do Sindicato Nacional dos Aeroviários. Para quem não me conhece, quem não assistiu a nossa última live semana passada, o meu nome é Cláudia Fonseca. Eu sou a jornalista responsável pela assessoria de comunicação do Sindicato Nacional dos Aeroviários. E hoje a gente está aqui para mais uma vez entrevistar o Dr. Álvaro Quintão, que é o advogado trabalhista responsável pelo Departamento de Assessoria Jurídica do Sindicato Nacional dos Aeroviários. Vou botar ele aqui na conversa para ele começar com a gente, tá? Ele está ficando online para a gente poder começar aqui nossa conversa. Boa noite para todo mundo. Oi, Álvaro, boa noite, tudo bem? Tudo bem, Cláudia? Tá conseguindo me ouvir direitinho? Tô ouvindo bem. Então, Espero que estejam todos bem, que todo bom, mundo em tá casa, tentando, né? A na gente está medida do tentando fazer com possível. que todo mundo fique bem, né? Então, Ah, gente, antes de dar a palavra aqui ao Álvaro, né, que está todo mundo bem ansioso, querendo saber, com várias dúvidas sobre a nossa live de hoje, a gente tem recebido uma procura muito grande da categoria de todos os aeroportos do país. Então, a gente primeiro vai explicar o que vai acontecer aqui hoje, né? O Sindicato Nacional dos Aeroviários ele vai realizar uma assembleia itinerante no dia 22 de abril, em todos os aeroportos de suas bases com a Gol, para apresentar para a categoria a proposta que o sindicato, com muita negociação, né, Álvaro, conseguiu chegar mais ou menos ao denominador comum com a Gol, para a proposta de licença não remunerada. E a gente pede que pessoas profissionais que, independente de serem da Gol ou não, também assistam, porque depois que o Álvaro explicar, né, quais foram os termos que foram definidos aí para essa assembleia que vai ser realizada na quarta, a gente vai apresentar também as dúvidas de profissionais de outras empresas que a gente recebeu aqui no Facebook, Instagram, das nossas redes, muitas dúvidas. E a gente vai atender também esses profissionais e orientar sobre como é que está o andamento em cada uma das empresas, né, da tentativa de negociação com o sindicato. E, inclusive, os profissionais da Gol, que também não fazem parte das bases do SMA, a gente pede também que vocês continuem assistindo a live, porque uma proposta, né, que foi feita pelo Sindicato Nacional, né, pelo Álvaro, isso também já está disponível no nosso site. É um apelo sensível, né, do sindicato que essa proposta possa ser estendida para todas as bases a nível nacional, independente de serem do sindicato ou não, porque a gente, inclusive, vai fazer uma comparação, né, da diferença da proposta do Sindicato Nacional dos Aeroviários para outros sindicatos. É uma proposta gritante, né, Álvaro, a diferença da proposta de acordo. E essa entidade, ela entende que todos os profissionais devem ser beneficiados e devem passar esse processo aí da pandemia com um mínimo de dignidade. E a gente não pode aceitar que as pessoas sejam prejudicadas, independente das bases, por causa da negociação dos seus sindicatos. Então, a gente pede que todo mundo ouça tudo que o Álvaro aqui tem a dizer, né? E eu vou te dar a palavra agora, Álvaro, pedindo para você começar falando um pouquinho para a gente sobre quais são as propostas, né, que você conseguiu aí fechar com a Gol para ser levadas às assembleias que vão ser realizadas no dia 22. Cláudia, boa noite mais uma vez. É um prazer, né, mais uma vez, estar aqui falando com os aeroviários. Está conseguindo me ouvir bem? Pô, Tá tá falhando? ótimo, tá ótimo. É um prazer, mais uma vez, estar aqui conversando com os aeroviários. Queria parabenizar mais uma vez aí a imprensa do Sindicato Nacional pela iniciativa dessas lives, pela iniciativa desse bate-papo com os trabalhadores aeroviários. Eu estou vendo aqui que as pessoas que estão chegando, não só trabalhadores das bases do Sindicato Nacional, mas trabalhadores de outras bases que não fazem parte da base de representação do Sindicato Nacional. E isso é bom, porque mesmo existindo sindicato em outras bases, na grande maioria das vezes as empresas
são nacionais, com exceção de uma ou outra empresa regional, uma ou outra empresa que tem um âmbito muito específico de atuação. Na grande maioria, as empresas são de âmbito nacional. E é importante que a gente discuta isso, que a gente trate desse tema, porque somos todos trabalhadores. Na verdade, todos têm suas fontes de renda vindo das mesmas empresas. Então, é importante conseguir falar. Eu vi que tem gente aqui de São Paulo, tem gente de Recife, são pessoas que não fazem parte da base de representação do sindicato, mas que têm interesse em saber o que está acontecendo. Então, é muito bom essa live, parabéns pela iniciativa. Na semana passada, nós fizemos uma. Acabei de ver aqui agora Porto Alegre também entrando. Uma semana passada nós fizemos esse bate-papo, uma live, onde a gente pôde discutir o que estava acontecendo de uma forma bem ampla em todas as empresas, em boa parte das empresas, né, em todas as bases de representação do Sindicato Nacional. E algumas coisas aconteceram, de fato, nessa última semana. Nós conseguimos, depois de várias denúncias, o sindicato fez denúncias contra várias empresas em vários estados por conta de irregularidades que estavam sendo praticadas nesse início de pandemia, nesse início de quarentena que todo mundo estava fazendo. Muitas empresas estavam adotando medidas nada democráticas para que seus trabalhadores aderissem a determinados planos de licença não remunerada, férias coletivas, redução de jornada e de trabalho. Outras estavam indo embora, botando seus trabalhadores em casa sem nenhum tipo de garantia, sem nenhuma renda para que esse trabalhador pudesse, nesse período de pandemia, sobreviver, levar comida para suas casas, levar o pão, né, para a mesa dos seus filhos, enfim. E por conta disso o sindicato fez uma série de denúncias. Algumas dessas denúncias já estão sendo apuradas pelo Ministério Público do Trabalho, outras já foram inclusive ouvidos trabalhadores que estavam envolvidos nessas coações feitas pelas empresas, e o sindicato vem ajuizando também algumas ações contra empresas que estão demitindo indiscriminadamente, sem observar a convenção coletiva. Já existem algumas ações sendo ajuizadas, e nós vamos informando, na medida que essas ações forem sendo ajuizadas, no momento em que as decisões começarem a surgir, nós vamos divulgando para a categoria, nós vamos informando o que está acontecendo e em que pé está cada uma dessas situações. Deixa eu aproveitar o gancho do que você falou aí sobre a questão das demissões, antes mesmo da gente entrar na questão das assembleias da Gol, porque tem uma dúvida que muita gente pergunta. Se as empresas, a partir do momento em que elas aderem ao programa de licença não remunerada, se elas podem demitir os profissionais que tenham aderido ou não, eles podem ser demitidos? Como é que funciona essa questão da demissão? A medida provisória do governo, que estabeleceu a licença, não é nem licença remunerada, a suspensão do contrato de trabalho, porque são duas coisas que eu acho que a categoria precisa entender. Isso que as empresas fizeram lá no final de março, comecinho de abril, não era o programa do governo. Era um programa que cada empresa estava estabelecendo de licença não remunerada. E na maioria desses casos, não tinha previsão de estabilidade. Quando tinha, dizia que a empresa poderia demitir numa série de situações. Aí veio a medida provisória. A medida provisória ela criou uma suspensão do contrato de trabalho. E aí, se a empresa aderir a este programa que foi criado pelo governo, existe sim uma garantia no emprego. Só que é uma garantia no emprego que é possível deixar de existir se a empresa pagar uma indenização. Tá? Existe a possibilidade da empresa pagar um percentual para você ter a sua estabilidade encerrada antes do prazo. Pela medida provisória, você pode ter o seu contrato de trabalho suspenso por 60 dias e teria uma garantia de emprego por mais 60. Então, na verdade, você teria 120 dias de garantia. No entanto,
a empresa pode substituir essa garantia por um pagamento proporcional ao período, ao contrato que cada um fez. Então, é só para separar. Esse documento que a empresa assinou, que algumas empresas, inclusive, obrigaram os trabalhadores a assinar, isso não tem nenhuma relação com a medida provisória. E essa era a grande discussão que a gente estava tendo com todas as empresas. Essa é uma das maiores, é uma das principais discussões que a gente tem com todas essas empresas que não estão querendo fazer acordo coletivo no modelo em que o sindicato está propondo. O sindicato está propondo, a gente sabe que a gente está num momento de calamidade, a gente sabe que existe um problema de um motivo de força maior, as empresas estão paradas, as empresas estão com os aviões no chão, tudo isso a gente reconhece. A gente sabe que o sindicato tem consciência de que esse é um momento difícil para todo mundo, a gente sabe disso. Só que as empresas estão preocupadas em garantir as empresas, em que essas empresas não quebrem. E o sindicato tem um papel, que é garantir que esses trabalhadores tenham comida na mesa, que esses trabalhadores possam passar por esse período sobrevivendo, porque senão não adianta também você salvar uma empresa e o trabalhador não ter como levar comida para a sua família. Até porque eles não podem pagar a conta sozinhos, né? Não tem como. Até porque o risco do negócio é da empresa, não é do trabalhador. O trabalhador, ele dá a sua força de trabalho, recebe por isso. Então, quem é o responsável? Quem tem essa responsabilidade, quem tem que assumir o risco do negócio, não é o trabalhador. Quem tem que assumir o risco do negócio é a empresa. Concordamos que é um momento atípico, concordamos que é um momento difícil para todo mundo e temos que buscar soluções para esse tipo de coisa. Mas o sindicato não está abrindo mão de levar comida para a mesa do trabalhador. Não está abrindo mão de garantir esse emprego para o trabalhador. Então, como a gente chamou esse papo hoje, essa live, para a gente falar mais especificamente do acordo da Gol e depois falar de outros, era bom a gente começar então por explicando como é que funciona, como é que está funcionando esse acordo da Gol, para a gente depois abrir e levar para as outras empresas o que o sindicato também está propondo, o que o sindicato também está querendo fazer. Vamos lá. No final de março, isso a gente falou na semana passada, a gente já explicou aqui, no final de março, a empresa começou a chamar os trabalhadores para assinarem aquele contrato, aquele acordo de licença não remunerada e de redução de salário e férias coletivas. Aquele acordo nada tinha a ver com uma negociação com o sindicato, não tinha nada. Aquilo ali foi uma estratégia que a empresa usou naquele momento para fazer isso. E essa estratégia foi a mesma estratégia utilizada pela Azul. A Azul também foi no mesmo caminho. Estabeleceu seus critérios, estabeleceu suas regras e chamou os trabalhadores para assinar. O sindicato não concordou com os termos que estavam propostos, estavam sendo apresentados naqueles acordos. Em alguns casos, a gente teve várias denúncias e de coação, de pressão, para que os trabalhadores aderissem àqueles planos apresentados pelas empresas naquele momento. Por conta disso, o sindicato fez várias denúncias e, a partir de reuniões com o Ministério Público do Trabalho, nós começamos de fato, um processo de negociação com as duas empresas, as duas maiores, com a Azul e com a Gol. Tá? A Latam, lá atrás, o sindicato já tinha feito um acordo, então as duas que não tinham negociação com o sindicato eram Azul e Gol. As maiores, que ainda tem as prestadoras de serviço. Sim, a gente vai chegar nessa. Estou falando das duas principais hoje, as duas empresas aéreas, as duas maiores, tirando a Latam. Com a Gol, nós chegamos a um acordo nesse momento. Tá? Nós conseguimos chegar num denominador e a gente vai apresentar para os trabalhadores, na quarta-feira, essa minuta que foi negociada com a Gol. O que tem diferente nessa minuta negociada com a Gol, negociada pelo sindicato? Queria agradecer aqui, o jurídico participou disso, mas toda a diretoria estava envolvida nesse processo, né? E nas mesas, nas reuniões virtuais que a gente fez com o Ministério Público, fez com a própria empresa, dois diretores do sindicato sempre participaram, que era a Patrícia, que é a coordenadora da região sul, e o Leandro, que é o coordenador da região norte. Eles participaram ativamente de todas as reuniões, de todos os processos,
e depois de cada reunião a gente levava para o conjunto da direção do sindicato, que discutia, que fazia, que organizava, que levava para as bases essa situação para a gente ir avançando. E o que existe de diferente hoje, concretamente, entre aquele acordo assinado pelos trabalhadores com a Gol no final de março, início de abril, para este acordo que vai ser apresentado? Primeiro, pelo acordo assinado com a Gol lá atrás, o trabalhador no mês de abril receberia apenas o vale alimentação de R$ 417,36, se eu não me engano. É o vale alimentação que já estava previsto na nossa convenção coletiva assinada lá em dezembro. Isso era a única coisa que a Gol pagaria para quem tivesse contrato, aquela licença não remunerada. Eram R$ 417 de vale alimentação. Aquele trabalhador não entraria na medida provisória do governo. Ele não receberia no mês de abril a parte que o governo ia pagar e nem receberia os 30% que a empresa era obrigada a pagar por conta, me corrigir aqui, é R$ 417,46, não 36. Pessoal bem participativo. Pois é, isso é bom. Estava tirando 10 centavos, aqui do Vale Alimentação, tá certo. Mas esse era o valor que a Gol ia pagar, R$ 417,46. Ele não entraria na medida provisória do governo, que o governo pagaria um percentual sobre o seguro-desemprego e a Gol era obrigada a pagar, a empresa é obrigada a pagar 30%, porque ela teve em 2019 um faturamento superior a 4.800.000. Neste acordo, a gente conseguiu incluir, essa foi uma discussão que se estendeu bastante, a gente conseguiu incluir para o mês de abril já o plano da medida provisória 936. Então, já em abril, todos aqueles trabalhadores que assinaram aquele acordo de suspensão de licença não remunerada com a Gol terão direito, além da cesta básica, que já estava garantido, 30% do salário pago pela Gol e mais a parte do governo. E isso não existia no contrato anterior. A Gol não queria estender esse acordo a partir de 1º de abril, queria botar apenas a partir de 1º de maio. E em abril o trabalhador só teria mesmo a cesta básica de R$ 417,46. Então esse talvez tenha sido o grande trunfo, talvez tenha sido o grande benefício neste acordo que foi feito. Nós conseguimos garantir que em abril o trabalhador receberá. E de acordo com a regra estabelecida lá na medida provisória do governo, quanto menor é o salário, menor vai ser esse prejuízo. Eu fiz, Cláudio, uma simulação. Tá? Na minuta, a gente fala a gente estabeleceu um salário, nesse acordo que vai ser apresentado quarta-feira, a gente estabeleceu um salário de R$ 2.667 para algumas coisas. Por exemplo, todo mundo que ganha 2.667 salários vai ter no máximo, até R$ 2.667, vai ter no máximo uma redução de salário de 25%. Tá? Então, quem ganha até R$ 2.667 não terá nenhuma redução salarial superior a 25%. Mas aí vamos falar da licença ainda não remunerada. O trabalhador que ganha até R$ 2.667, pelo acordo inicial, só teria esse mês de abril R$ 417,46. Por este acordo que o sindicato fez, além dos R$ 417, ele vai receber mais de R$ 2.453,51, que é a parte do governo, mas a parte da que a empresa é obrigada a pagar. Então, uma diferença bem grande, né? Para quem não ia receber nada, vai receber R$ 2.453,51. Isso para quem ganha R$ 2.667. Só mais uma outra coisa. Eu fiz uma outra simulação para quem ganha R$ 2.000. Uma boa parte da categoria está em torno de R$ 2.000, R$ 2.000 e um pouquinho. Esse trabalhador que não ia receber nada, dos R$ 2.000, vai receber R$ 1.870. Ou seja, teria uma diferença de R$ 130 apenas de redução. Mais os 417 do Vale Alimentação. Então, neste mês de abril, o grande benefício para os trabalhadores da Azul, eu acho que era para quem não ia receber nada, da Gol, perdão. Da Azul a gente ainda está negociando. Da Azul a gente ainda não fechou, eu vou chegar lá daqui a pouco na Azul.
Mas para o trabalhador da Gol, que não teria nada, só teria o vale alimentação, vai ter os R$ 417, tá? E é Desculpa, eu importante não te cortei. falar, Álvaro, para o pessoal que assim está muito ansioso e que a gente vê muita gente perguntando, ai, mas eu já assinei e agora? Também é válido, mesmo para quem já assinou o acordo que vai ser colocado em assembleia nessa quarta-feira agora, não é isso? Perfeitamente. A gente fez questão de botar uma cláusula dizendo que todos aqueles acordos assinados individualmente serão transformados nos termos desse acordo que o sindicato negociou. Então, aquele documento ele vai ser válido, é óbvio, ele está assinado, mas os termos daquele acordo virá todo para os termos desse acordo. Eu vi que me fizeram uma pergunta aqui em maio. Este acordo vai valer enquanto durar a licença não remunerada, enquanto durar a redução de salário. Então, este acordo que o sindicato está fazendo, ele vai até 30 de junho, de 1º de abril a 30 de junho, e pode se estender até setembro, se for necessário. Então, vai todo esse período, eu vi que perguntaram aqui em maio vai ser o mesmo critério, não vai ter diferença nenhuma. Então, a gente está estabelecendo isso. Outra vantagem, outro benefício que o sindicato acabou conseguindo, diferente do que tinha naquela redução naquele acordo assinado inicialmente. A empresa estava estabelecendo a possibilidade de redução e, inclusive, assinou com alguns outros sindicatos que esse trabalhador que tinha até R$ 2.667 poderia ter 50% de redução. Então, no caso da redução, agora já não estou mais falando da licença remunerada, eu estou falando da redução. Uhum. O trabalhador que que teria, segundo os outros acordos, a possibilidade de ter até 50% de redução de salário, de jornada, quem ganha até 2.667 não vai ter nunca 50% de redução. A redução máxima é de 25%. Isso também foi uma conquista que o Sindicato Nacional conseguiu, que é diferenciado dos outros sindicatos. A outra diferença diz respeito ao vale-refeição. No início, para quem assinou aquele contrato, quem trabalhasse menos de 6 horas não teria o vale, né, o vale-refeição. Agora, aquele trabalhador que não tem menos de 6 horas, que a gente sabe que ele vai para o aeroporto e que pelo contrato lá, aquela FAQ que a Gol distribuiu para todo mundo, ele trabalharia 5 horas e 48, a gente sabe que isso não é real. A gente sabe que de 5 horas e 48 eles trabalham 6 horas, trabalham mais até do que isso, mas constaria naquele documento que esse trabalhador não teria VR. Pois bem, no acordo que o sindicato está apresentando, vai apresentar para todo mundo na quarta-feira, diz que esse trabalhador, né, passando das 5 horas e 48 minutos, a empresa tem duas alternativas. Ou dá o vale para ele, ou dá o vale-refeição, ou vai dar mais uma folga na semana para ele. Ou ele vai ganhar um vale, ou ele vai ter direito a mais uma folga, além É o das folgas que ele trabalhador teria. que escolhe ou é a empresa que escolhe qual dessas duas alternativas Entre o vai ter? VR e a empresa, ela É a estabelece a empresa. escala, ela vê, dependendo da escala, ela pode dar o vale. Se eu vou precisar do trabalhador, eu dou o vale. Se eu não precisar do trabalhador, eu dou mais um dia de descanso para esse trabalhador. A outra coisa, Cláudia, que ficou bem claro é o seguinte: a gente garantiu neste acordo a garantia de emprego que existe na medida provisória. A garantia assinada lá atrás, aquele documento assinado individualmente, não previa essa garantia de emprego para esses trabalhadores. Nós garantimos no acordo a garantia de emprego prevista na medida provisória, inclusive em eventuais extinções de base. Existe uma preocupação muito grande dos trabalhadores, a gente tem recebido várias perguntas, vários questionamentos. Eu ouvi dizer que a base tal vai fechar, ouvi dizer que a base tal não vai existir mais, que tal base não volta mais a funcionar, a gente vai perder o emprego, a empresa não precisa indenizar. A gente conseguiu botar no acordo que se eventualmente uma base for extinta, mesmo assim o trabalhador terá que pagar
terá que pagar essa estabilidade seguindo as regras da medida provisória Recebeu, 936 do terá governo. que receber. Perdão, receber. O É, trabalhador receberá, a empresa terá que pagar ao trabalhador coitado do essa. trabalhador, pagar alguma coisa só para o Não, coitado, o campeonato, né? trabalhador hoje está. Eu estou Gente, vendo aqui que tem muita gente perguntando, por isso que agora que eu me distraí, perguntando sobre os 30%. Foi o que eu falei. Pelo acordo assinado, ainda não foi assinado, vai ser apresentado na quarta-feira. Pelo acordo negociado pelo sindicato, que vai ser apresentado, a empresa é obrigada a pagar os 30% da parte dela e o governo pagar a diferença de acordo com a medida provisória 936. Outra pergunta que fizeram muito é sobre as férias. Alguns trabalhadores estão dizendo que as férias não foram pagas, tem trabalhador com férias coletivas, que a empresa já colocou, dizendo que a empresa não falou nada como vai pagar. Isso naquele acordo individual assinado. Pelo acordo que está sendo negociado, que foi negociado, que vai ser apresentado, a empresa é obrigada a pagar no final do mês, ou no começo do mês seguinte, como se fosse pagar o salário normal, pagar as férias. Portanto, de 1º de abril ao final do mês de abril, lá, dia 30 de abril, essas férias têm que ser pagas no quinto dia útil do mês de maio. Quem tirar férias coletivas no mês de maio, recebe no quinto dia útil do mês de junho. As férias serão pagas como estão previstas na medida provisória 936. Foi mantido também todos os outros benefícios que já estavam garantidos naquela medida provisória, no acordo individual. O plano de saúde, o benefício viagem, tudo isso foi mantido. Tudo isso foi mantido, nada do que já estava garantido lá foi retirado no acordo. O que foi aqui acrescentado foram basicamente a garantia no emprego, a indenização por caso a empresa demita, o vale-refeição para aquelas pessoas, a limitação dos 25% para as pessoas que ganham até 2.667. Esses benefícios é que foram acrescidos. Não foi retirada nenhum benefício que já estava previsto. O que a gente conseguiu agora, a partir de negociações com o Ministério Público do Trabalho, a partir das denúncias que o sindicato formulou, apresentou no Brasil inteiro, foram esses benefícios. Eu acredito que já esteja, inclusive, no site do sindicato, se não tiver, já pode disponibilizar, não tem problema, a minuta na íntegra do acordo coletivo, que vai ser apresentado, discutido com os trabalhadores no dia 22 nos aeroportos que fazem base do Sindicato Nacional dos Aeroviários. Está no site, Álvaro, e já para o pessoal saber, né? Porque daqui a pouco vão começar a pedir os termos direitinho. Quando acabar nossa live, eu vou disponibilizar também no Instagram e no Facebook, em todas as redes sociais. Maravilha. Então, já poder chegar nas assembleias tendo total ciência do acordo, até para a troca ser mais fluida, né, com os dirigentes sindicais que vão realizar as assembleias itinerantes. E aproveitando, né, só pegando o gancho, voltando um pouquinho que você falou da questão das férias, de profissionais falando que não estão recebendo, também recebi muitas denúncias aqui nas redes sociais. Então, gente, se vocês não estão recebendo férias, denunciem, tá? Podem denunciar aqui para a gente pelo canal das redes sociais ou pelo e-mail do atendimento jurídico, que é atendimento@sma.org.br, que o sindicato vai encaminhar a denúncia para o Ministério Público, porque as empresas elas têm que pagar as férias. Então, assim, vocês também têm que estar sempre em contato com a gente, para a gente saber o que está acontecendo nas bases, para o sindicato poder tomar as medidas cabíveis para resolver essas irregularidades trabalhistas, né, Alva? É isso aí, Cláudio. Eu estou vendo aqui, enquanto a gente está falando, eu estou vendo aqui várias perguntas e eu sei que eu não vou conseguir responder todas. Eu já vi aqui pelo menos umas 15 ou 20 perguntas diferentes, de assuntos diferentes. Eu vou tentar responder aquilo, pelo menos, que apareceu aqui mais, ou se você também tiver algumas aí, a gente vai respondendo. Mas é importante dizer aqui o seguinte: caso a gente não consiga responder todas as perguntas, encaminhe para os canais do sindicato. A Cláudia tem me mandado uma série de perguntas que vão chegando ao Fale com o Sindicato, etc. E a gente vai respondendo e vai postando naquilo lá. Mas, por exemplo, eu vi aqui algumas perguntas que eu acho que boa parte da categoria tem interesse, independente de ser questões individuais.
Eu vi aqui perguntando como é que a gente vai fazer para receber os 70%? Como é que a empresa vai pagar os 30%? Isso é da empresa, é responsabilidade da empresa. A medida provisória diz que quando o sindicato assina um acordo, a empresa tem um prazo para encaminhar para o governo tem um prazo para passar para a empresa. Esse mecanismo, essa forma de pagamento, é a empresa que vai operacionalizar isso. Ela que vai encaminhar para o governo o acordo, ela que vai encaminhar o percentual que foi descontado, reduzido, ela que vai encaminhar, ela que tem que fazer. O pagamento do salário é responsabilidade da empresa. O que a gente faz é estabelecer as regras que vão ser observadas pela empresa, mas a empresa é que tem que fazer esse tipo de pagamento. Eu vi ali outra pessoa perguntando o seguinte, mas as férias são pagas integralmente? As férias são pagas integralmente, não tem desconto nas férias. O que pode ser pago até dezembro é 1/3 das férias. Então, eu tive férias no mês de abril, eu tive férias no mês de maio, no 5º dia útil do mês subsequente, minhas férias têm que ser pagas integralmente. 1/3 das férias é que pode ser pago até dezembro. Isso é o que estabelece a medida provisória, e é isso que está sendo negociado. Não existe desconto de férias, não existe. Não é isso. Se as férias são integrais, um mês inteiro de férias, isso vai ser caminhado. Existem problemas, Cláudia, que também já chegaram para a gente, são problemas pontuais que aconteceram em algumas bases com algumas pessoas. Por exemplo, teve gente que me disse, eu fui para casa e até agora não me deram documento nenhum para assinar. Eu fui para casa e até agora eu não sei o que eu vou fazer. Enfim, essas denúncias podem chegar a ser encaminhadas também ao sindicato. O sindicato vai encaminhar essas situações para a empresa, mas se o trabalhador tiver a possibilidade também, pelos canais próprios da própria empresa, questionar isso, não tem problema, porque a empresa, é fato, não só a Gol, mas várias empresas tiveram isso. No primeiro momento não sabiam nem o que fazer. E aí começaram, cada gestor, cada supervisor, cada gerente de aeroporto, teve gente que trabalhou de tudo quanto foi jeito e isso acabou gerando aí esse monte de denúncias que nós fizemos. Tá? Então existem situações... Álvaro, rapidinho, só Diga. do que você está falando sobre as pessoas terem ido para casa e não terem assinado nada, porque a gente teve várias perguntas, e só para explicar aqui, gente, porque a gente recebeu muitas perguntas, então o que eu fiz? Eu condensei assim, o tópico principal das perguntas para separar algumas para levar para o Álvaro, né, que para serem respondidas. E uma, assim, que foi bem recorrente, o caso específico foi de uma funcionária que ela falou que ela não aceitou assinar a INR, independente de coação, e que ela foi orientada a ficar em casa porque a base dela estava inoperante, um dos casos das bases que ficaram inoperantes, né? Ela falou que vai entrar de férias coletivas entre abril e maio, mas a Gol não pagou nada, alegando que os funcionários só vão receber em dezembro. E aí ela está questionando o que ela deve fazer a partir de maio. E ela está perguntando sobre a INR, né? Mas provavelmente quando ela perguntou se ela deveria assinar ou não, ela ainda não tinha um conhecimento dessa nova proposta que a gente está levando para as basezinhas no dia 22. Mas enfim, ela quer saber se ela não assinar a INR, a empresa pode antecipar mais as férias? Como é que vai ficar nesses casos em específico? Cláudio, olha só, nenhum trabalhador vai precisar assinar nenhum documento individual para fazer parte do acordo coletivo. O sindicato está fazendo um acordo que vale para todos os trabalhadores. A empresa, por exemplo, uma base que está inoperante, a Gol pode botar esse trabalhador em suspensão de contrato de trabalho, dar férias coletivas. Ou se ela tiver equipamentos, ou se ela tiver algum interesse que algum trabalhador trabalhe nesse período, mesmo com redução de jornada, redução de salário, a Gol pode fazer isso, mas ela tem que pagar normalmente. Ela tem que pagar, por exemplo, as férias até o 5º dia útil do mês subsequente. Não tem essa diferença. Se esse trabalhador, se essa trabalhadora, né, entrar de férias a partir do dia 5 de abril, ela vai contar as férias normalmente e vai ter que receber normalmente até 5 dias após a realização das férias. Se pegar férias de 1º de abril a 30 de maio, a 30 de abril, ela vai receber no começo de maio.
Esses dias de março, tá, a empresa ela vai ter que pagar. A empresa tem que pagar os dias que ela te deixou em casa sem nenhum tipo de cobertura ou sem nenhum tipo de comunicação. Então, nesses casos pontuais, nesses casos específicos, a gente tem que tratar de forma separada. Nós temos casos em que tinha trabalhador com sintomas da Covid, tá, e que a empresa disse que ia botar de licença não remunerada. Nós temos casos que estão sendo apurados, inclusive pelo Ministério Público, de situações específicas que aconteceram em algumas bases com coação. Esse tipo de situação, tá, esses casos específicos, eles vão continuar, eles estão sendo apurados. O que nós estamos regularizando, o que nós estamos tentando fazer é uma solução coletiva. Aquelas pessoas, a partir de hoje, sabem que existe um acordo coletivo que tem que ser cumprido. E é com base naquele acordo que está cumprido, que está negociado e que será assinado, que nós vamos apresentar. No mesmo dia 22, que vai estar acontecendo a Assembleia, uma Assembleia nos aeroportos, os diretores vão estar rodando os aeroportos, vão estar circulando para consultar a categoria. No mesmo dia 22, a gente tem à tarde uma reunião com o Ministério Público do Trabalho, que a gente vai passar o resultado, a solução da nossa negociação. Então, o que a gente está estabelecendo é um padrão que tem que ser cumprido em todas as bases. Tá? Não importa se a base está paralisada ou se está voando menos, este padrão, este acordo coletivo, ele tem que ser aplicado para todo mundo, independente dele ter assinado ou não algum acordo no final de março, dele ter assinado ou não algum acordo que tenha feito isso ou aquilo. As regras daquele acordo, com exceção dos benefícios que foram concedidos, as regras daquele acordo serão alteradas, todas as regras serão alteradas para observar esse acordo coletivo, entendeu? Retroativo também, que eu achei bem interessante. Sim, retroativo a 1º de abril. É por isso que eu estou dizendo, naquele acordo individual não havia previsão de pagamento de nada, de salário nenhum, a partir de 1º de abril. Este acordo retroagiu a 1º de abril, então no começo de maio, ela tem que dar solução para esse pagamento. Pode ser que atrase, pode não ser que atrase, eu não sei como é que vai ser, porque isso é uma coisa que a empresa tem que fazer. É a empresa que tem que organizar. A empresa que vai pagar e quando o governo repassar, ela vai ficar. Eu não sei como é que a empresa vai fazer, o sindicato não sabe como a empresa vai fazer. Mas quem tem que cuidar desse pagamento, operacionalizar esse pagamento, é a empresa junto com o governo. Os 30%, por exemplo, não depende do governo. Tá? Então, na pior das hipóteses, a empresa tem que pagar os 30% dela, e mesmo que tenha um retorno amanhã ou depois do governo. Eu não sei como a empresa vai fazer. E isso a gente vai acompanhar. Se a gente souber, ou se a gente descobrir que está alguma coisa acontecendo errado, nós temos um acordo coletivo que vamos exigir o cumprimento. Tá? Então, é importante sempre estar em contato com os sindicatos, estar sempre mandando o que está acontecendo nas bases para os dirigentes, para direto para os canais de contato do sindicato, para a gente poder saber o que a gente vai fazer. E tinha uma dúvida, Álvaro. As assembleias itinerantes do dia 22, no caso das bases que estão inoperantes, como é que vai ser realizada essa consulta à categoria? Eu não sei exatamente, porque a direção do sindicato é que está fazendo essa organização. Então, Tá. eu não sei, não saberia te responder, mas a gente pode ver com a direção como é que ela está organizando, de que forma isso vai acontecer, e a gente divulgar no site, divulgar aí para os trabalhadores, para na quarta-feira, o máximo possível que puder comparecer, que votar, e, enfim, dizer sim, dizer não. Eu sei que vai ter uma lista de presença, onde as pessoas vão assinar, isso eu já vi, então vai ter o espaço para dizer que se aceita ou não aceita, isso eu sei que está sendo feito. Agora, essa organização, essa logística, eu sei que o sindicato está chamando todos os dirigentes para estarem nos locais de trabalho, a gente está avisando a todo mundo da Gol. Eu não sei se o sindicato, se eu teria que ver também, se o sindicato está criando algum mecanismo que o trabalhador possa mandar uma mensagem, votar para aquele trabalhador que não estiver no aeroporto, que possa de alguma maneira se posicionar. Isso eu ainda não sei, mas a gente pode verificar e para divulgar para o máximo possível de trabalhadores Então, participarem desse. O pessoal da direção, por quanto antes, já está encaminhando aqui para o meu WhatsApp, porque eu Isso. já atualizo a matéria que já está no ar com essa informação sobre como vai Perfeito, ser. Tá. perfeito.
Tá? A Perfeito. gente já pode ir para as perguntas que eu tenho aqui, ou Álvaro, você tem alguma coisa específica ainda a falar sobre a Gol que você acha válido a gente Ô, Cláudio, abordar? eu acho que a Gol a gente pode deixar, se eventualmente aparecer alguma pergunta, a gente vai respondendo depois. E, Uhum. e a direção vai estar nos aeroportos, então pode, inclusive, tirar algumas dúvidas disso também. Mas agora, só para complementar esse assunto de acordo coletivo, a Azul a gente também está negociando. As bases de acordo que nós apresentamos à Azul são as mesmas que nós apresentamos à Gol. Nós ainda não tivemos uma solução com relação à Azul. A Azul continua relutando em estender esse reajuste a partir de 1º de abril. Ela só quer fazer isso a partir. Reajuste não, esse pagamento, esse ajuste do acordo a partir de 1º de abril. Ela quer tentar fazer isso a partir de 1º de maio. Então, ainda existe uma negociação em curso com a Azul, mas os parâmetros de negociação, a proposta que o sindicato fez para a Azul é a mesma da Gol. E quase tudo, a gente está quase tudo chegando num consenso. Ainda está faltando, sim, essa definição, se vai ser a partir de 1º de abril ou a partir de 1º de maio, mas a gente vai mantendo a categoria informada de acordo com o avanço ou não da negociação com a Azul. Tá? Podemos ir para as perguntas, se você quiser. Terceiras, Álvaro, já que você está falando aí das empresas primeiras, também está tendo essa negociação, essa conversa, já foi encaminhando proposta similar, como é que está esse processo aí? A gente tem conversado com algumas empresas terceiras, algumas empresas estão inclusive mandando minutas de contrato, discussão, a gente tem discutido, mas agora a principal empresa, hoje talvez uma das principais, que é a Adinata, aliás, são 3 empresas que a gente poderia citar aqui como, como empresas que estão causando muitos problemas. É a Adinata, é a Susport e é a Orbital. Tá? Existem outras com vários problemas, né? Nós temos a Security, nós temos uma série de empresas que a gente vem negociando e tentando discutir. Só que essas 3 têm um problema maior. Elas não só fizeram todo tipo de coação, fizeram todo tipo de pressão contra os trabalhadores, demitiram trabalhadores, fizeram um contrato de forma irregular e, o que é pior, estão resistindo a reconhecer a representação do sindicato, mesmo nas bases em que já existe decisão judicial dizendo que o Sindicato Nacional é o representante. E aí nós estamos fazendo não só as denúncias, mas já estamos apresentando, vamos começar agora a distribuir todas as ações judiciais questionando esses acordos que eles fizeram sem a participação do sindicato, com pressão contra os trabalhadores. O sindicato já tem algumas ações preparadas e nós estamos distribuindo essas ações essa semana. Então a gente vai mantendo aí o trabalhador informado sobre o que está sendo feito. Na semana que vem, na outra, enfim, a gente pode fazer outro bate-papo desse, onde a gente vai trazer as novas, trazer informações, atualizar todo mundo do que está acontecendo. E também vamos postando lá no site do sindicato, enfim, é possível a gente ajustar tudo isso, entendeu? Mas só mais uma coisa que eu tinha esquecido, Cláudio, ainda acabou que a gente voltou aqui na Gol, né? A gente sabe que alguns sindicatos de outras bases, de uma federação que não é da Federação do Sindicato Nacional dos Aeroviários, alguns sindicatos assinaram contratos, acordos coletivos, que não previa esses benefícios que estão lá no acordo coletivo apresentado pelo sindicato. O Sindicato Nacional não tem como obrigar a Gol a estender isso para todo mundo ou não. O sindicato ele representa uma base. O sindicato não representa a cidade do Rio de Janeiro, o sindicato não representa Minas Gerais, o sindicato não representa a cidade de São Paulo. Então, nessas bases em que já existem acordos assinados, é importante que os trabalhadores tenham atenção ao que foi acordado lá, porque isso que a gente está falando aqui é para as bases do Nacional. Mas mesmo não sendo das bases do Nacional, na negociação que nós tivemos com a Gol, e me parece que a Gol ficou sensível nisso, nós deixamos claro o seguinte: olha, trabalhador, não importa se é da base do Sindicato Nacional ou se é de outra base qualquer, trabalhador é trabalhador, o trabalhador está passando a situação que todos eles estão passando, de norte a sul, a situação é a mesma. Então, é importante que esse acordo, aquilo que foi melhor no acordo do Sindicato Nacional, que seja levado, que seja estendido para todos os trabalhadores do país. Não faz sentido
um trabalhador do Rio ter um direito inferior ao trabalhador de Fortaleza, ou, enfim, qualquer outra coisa. De outra Tá? base. Não existe um trabalhador que seja menos importante do que outro, entendeu? Então, a gente está fazendo, a gente acha que a empresa se sensibilizou e vamos tentar levar isso para todo mundo, tá? Então a gente reforça aqui esse apelo à sensibilidade, né, das empresas aéreas que possam ter essa consciência de estender essa possibilidade de acordo aí, né, que foi tão trabalhada pelo SMA, que mesmo não sendo bases do SMA, que outros aeroportos também possam ter. Trabalhador é trabalhador, é trabalhador é trabalhador, não importa o sindicato, não importa a central sindical, não importa. Trabalhador é trabalhador e a gente precisa que todos os trabalhadores tenham os mesmos direitos, né? Álvaro, então, a gente, antes, né, de você voltar ao assunto, você falou das terceirizadas e dizendo que as que têm apresentado mais problema, alguma delas a de NAP Orbital. E aqui eu tenho um questionamento de um funcionário dizendo que essas duas prestadoras de serviços estão demitindo e querem pagar as rescisões em até 3 vezes. Isso é possível, Álvaro? Olha só, não existe previsão legal para isso, não existe nenhum tipo de situação que a gente pudesse pensar nessa possibilidade, a não ser numa negociação. Qual é o grande problema? Essas empresas estão buscando uma federação que não representa os aeroviários, essas empresas estão buscando sindicatos que não representam os aeroviários e estão fazendo esse tipo de acordo ilegal, tá? Sem nenhum tipo de discussão, e impondo ao trabalhador esse tipo de situação. Então, o sindicato está fazendo as ações, o sindicato está discutindo com os trabalhadores dessas empresas medidas que vão ser tomadas contra a empresa para que a gente possa tentar impedir esse tipo de ilegalidade. Infelizmente, são empresas que estão tirando do trabalhador qualquer possibilidade dele sobreviver dignamente nesse período, né? Não estão dando condições sequer do trabalhador levar comida para casa nesse período. É uma pena, nós vamos tomar as medidas judiciais, o sindicato está tomando as medidas políticas em relação a essas empresas, mas é um problema que a gente vai ter que discutir judicialmente se essas empresas não quiserem conversar e negociar com o sindicato uma solução amigável que resolva o problema desses trabalhadores, né? Tudo bem. Eu vou fazer uma pergunta aqui que ela tem sido muito questionada mesmo, Álvaro, que as pessoas estão querendo saber se, quando elas entram de licença remunerada, têm um contrato suspenso, se elas têm direito a seguro-desemprego. Não, durante o contrato, não. Por exemplo, o contrato vai ser suspenso, a empresa vai pagar 30% do salário e o governo vai pagar os 70% proporcional ao seguro-desemprego. É aquele exemplo que eu dei. Um trabalhador de R$ 2.000, de 2.667, ou assim, seja qual for o salário, ele vai ter o seu contrato suspenso, a empresa vai pagar 30% do salário e o governo vai pagar 70% proporcional à sua faixa do seguro-desemprego. Se esse trabalhador for demitido amanhã ou depois, ele terá direito ao seguro-desemprego normalmente. Normalmente. O fato dele estar recebendo um valor agora proporcional ao seguro-desemprego não significa que ele vai perder o seguro-desemprego lá na frente. É só uma base de cálculo que o governo está utilizando. Mas ele vai receber o seguro-desemprego se eventualmente for demitido. Ele não perde o direito ao seguro-desemprego. Mas durante a suspensão do contrato de trabalho, ele vai receber esses valores que estão negociados e que a medida provisória prevê nesses casos, né? Tudo bem. A gente já falou bastante de férias aqui, Álvaro, mas eu queria fazer uma pergunta até para reforçar um pouquinho o que já foi falado, porque as pessoas estão falando muito sobre as férias. A pergunta é a seguinte: estou no meu segundo período de férias vencendo e fui informado de que não posso tirar nem receber. Isso é permitido por lei? Não. Não existe essa história de eu não posso tirar e nem receber. Tá? Eu volto a dizer, a empresa ela vai dar férias coletivas. Se você já tem um período aquisitivo, tá, ela vai te dar as férias desse período aquisitivo. Então você vai perder aquele período aquisitivo. Você não vai ficar com férias trepadas, né? Como todo mundo diz. Agora, se você está complementando o segundo, eu não vejo por que a empresa não vai te dar férias coletivas se você já tem o direito. Até para quem não tem o direito,
a empresa pode antecipar e dar as férias coletivas. E para quem tem o direito, pode dar as férias sim, sem nenhum problema. Nenhum Ok. problema. Uhum. E tira uma dúvida aqui também, Álvaro. No caso da profissionais com estabilidade, como os membros da CIPA, por exemplo, tem alguma modificação durante esse Não, processo? não muda nada, não muda nada. Eles continuam com a estabilidade dele. O dirigente sindical continua com a estabilidade, o cipeiro continua com a estabilidade. Não tem por que mudar nada. Isso não está previsto. Tem aqui uma pergunta mais extensa, vou ler aqui para você. O Supremo Tribunal Federal decidiu nesta sexta que terão validade imediata os acordos individuais entre patrões e empregados para reduzir a jornada de trabalho e salários durante a pandemia. No julgamento, os ministros dispensaram a necessidade de que os sindicatos deem aval para que as negociações sejam efetivadas. Como ficará a partir de agora a nossa relação trabalhista e quais os possíveis cenários que os trabalhadores enfrentarão daqui para frente com essa aprovação? Não, vamos lá. O STF não diz que os sindicatos não têm como atuar nessas negociações. A medida provisória, ela fala que quem ganha até 3 salários mínimos e que quem ganha acima de 12.200 e uns quebradinhos, se tiver nível superior, poderiam fazer acordos individuais diretamente com a empresa sem a presença do sindicato. Então, pelo menos, quem ganha de 3 salários mínimos até 12 mil, o sindicato seria obrigatório para esse tipo de discussão. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa, a própria medida provisória estabelece que tem que comunicar ao sindicato essas medidas que estão sendo tomadas. E o que a gente está discutindo não é simplesmente uma medida que foi tomada ou não. É a forma, inclusive, como essa medida foi implantada, com coação, com chantagem, com ameaça. Esse tipo de situação, a medida provisória não autoriza. Ninguém autoriza. Então, dizer que o sindicato não tem como participar, tem. O sindicato está lá na Constituição. E a gente sabe muito bem que o que vai acontecer com essa medida provisória pode ser muita coisa, pode não ser nada. A gente viu hoje uma medida provisória do governo que estava na Câmara e que depois foi para o Senado, que o governo teve que retirar a medida provisória porque não ia ser aprovada. Ela hoje ia perder a validade. Então, essa medida provisória, apesar do governo dizer que ali não há uma inconstitucionalidade, a Câmara pode mudar essa medida provisória toda. A Câmara, o Senado, o Parlamento pode mudar essa medida provisória toda. Então, não existe, como o próprio nome diz, uma medida provisória. Não existe uma garantia de que essa medida provisória vai assim até o final. Tá? O sindicato vai continuar atuando, até porque constitucionalmente é papel do sindicato negociar. E a prova disso é esse acordo que a gente está negociando com a Gol, está negociando com as empresas. A gente, na quarta-feira, aprovando, ou não, né, depende da categoria, óbvio, mas aprovando, ele vai ser assinado e todos aqueles acordos individuais vão ser submetidos a esse acordo coletivo. Prova que a negociação coletiva ela é superior a esse tipo de acordo. Tá? E aí eu queria fazer um registro, apesar dos problemas que nós tivemos, de todas as denúncias que nós fizemos, né, contra a Gol nesse período, o fato da Gol aceitar esse tipo de negociação, para a categoria é bom, para a própria empresa isso é bom, porque dá uma garantia jurídica que a medida provisória não daria, que esses acordos que ela assinou individualmente não dariam. Tá? Então, é uma alternativa, é uma saída que é uma garantia jurídica, que todo mundo tanto reclama. Né? Tudo que se faz no Brasil não tem segurança jurídica. E aí vem um acordo coletivo e dá segurança jurídica para esse tipo de negociação, esse tipo de procedimento. Tá ótimo, Álvaro. Como a gente só tem mais 5 minutinhos, É rápido, né? é rápido. A gente vai falando, aí quando eu olho aqui, toma até um susto, tá para acabar o tempo da live. Como eu recebi várias perguntas, pessoas questionando relacionado a demissões, eu condensei aqui tudo numa pergunta mais extensa. Vou ler aqui a pergunta para você e a gente encerra, você fala um pouquinho sobre a questão dessas demissões e o pessoal já fica aí sabendo que a gente vai se organizar para fazer outras lives para continuar esclarecendo, né, a categoria durante esse processo, esse período aí da pandemia. Mas a questão aqui é a seguinte: empresas podem quebrar contrato de experiência de 3 meses em função da pandemia? A demissão não deveria ser proibida
para companhias aéreas que recebem auxílio do governo? Mesmo com o acordo da ANR, demissões podem ocorrer? Vamos lá. Eu concordo com a pergunta de que quem recebe dinheiro do governo devia, no mínimo, garantir o emprego. Tá? Eu acho que qualquer empresa que vai lá receber dinheiro do Estado, dinheiro do meu imposto, do seu, do imposto de todo mundo, que essas empresas deveriam, no mínimo, garantir o emprego. E a medida provisória que o governo apresentou não é uma garantia absoluta. Ela dá uma garantia de emprego, mas permite demitir se a empresa indenizar. Tá? E isso é ruim. Eu acho que é uma garantia que não é bem garantia, né? Eu te dou um doce, mas eu vou lá e tomo esse doce se eu der um dinheirinho qualquer. Então eu acho um erro, eu acho que deveria sim, mas infelizmente esse governo não age assim, né? Esse governo não está muito preocupado, a gente já viu em vários momentos que esse governo não está muito preocupado com os direitos dos trabalhadores. Para quem diz que o trabalhador tem muito direito, né? Vai ter que escolher entre direito e emprego, a gente vê que ele não está muito interessado em dar garantir direitos de trabalhador. O trabalhador de experiência, a legislação não mudou, não mudou. Se você tem um contrato de experiência e acabando esse contrato de experiência, a empresa ela pode demitir porque a legislação trabalhista permite. Você faz um contrato, como o próprio nome diz, é um contrato de experiência, que pode se tornar um contrato por tempo indeterminado ou não. É um contrato que termina e a legislação trabalhista, infelizmente, não mudou. Infelizmente, a empresa poderia cumprir a legislação trabalhista e terminar o contrato de experiência e demitir esse trabalhador. A outra pergunta foi da LNR, né? Isso. A LNR é exatamente o que a gente já falou aqui, Cláudia. Existe a medida provisória dá uma garantia, dá uma certa estabilidade, mas diz que pode demitir mediante um pagamento. Né? Se você pegar lá, o artigo ele diz, quem vai ter uma redução de tal pode ser demitido, ou vai ter o período dobrado, né, de garantia, ou pode ser demitido. O que eu acho que vai pesar, e é uma opinião minha, é um achismo, não posso afirmar, é que eu acho que as empresas, em alguns casos, ela vai preferir indenizar e demitir, e acho que em outros ela vai preferir manter. Eu acho que tudo, ainda mais na aviação, quem conhece a aviação, todos aqui são trabalhadores, a grande maioria, né, pelo menos, são trabalhadores, é formado de trabalhadores da aviação, sabe que quando a empresa quer demitir, ela demite, independente de ter pandemia ou não ter pandemia. Sabe que quando uma base está aumentando os voos, ela contrata, quando uma base diminui voos, ela demite. A gente sabe que o trabalhador nunca está muito preocupado, o empregador nunca está muito preocupado com a situação do trabalhador. Infelizmente, no Brasil é assim. É fácil demitir o trabalhador no Brasil, né? E as empresas sabem disso. Então, eu acho que o que vai permitir ou não, evitar ou não a demissão, não é esse critério que o governo fez. É a possibilidade da economia de fato voltar, mas para isso a gente tem que estar com saúde, para isso a gente tem que garantir que a pandemia acabe, passe e que a gente possa voltar à atividade com segurança, garantia de que não vamos perder as nossas vidas e nem vamos levar o vírus, né, para dentro dos nossos lares. Então, a gente sabe que vai ser um momento difícil, a gente sabe que é um momento delicado, mas como a gente tem dito, é hora da gente ouvir as autoridades sanitárias, né, as autoridades de saúde. Eles hoje é que têm que dar as regras, têm que dizer, a Organização Mundial de Saúde está alertando para o que está acontecendo no mundo, a gente precisa cuidar da saúde, a gente precisa cuidar dos nossos, né, e das nossas vidas, para a gente poder ter um futuro. Então, Tá certo. fiquem em casa, fiquem em Bom, casa. como aqui já estão me avisando que a gente só tem mais um minutinho antes dessa live cair, eu quero te agradecer mais uma vez, Álvaro, pela sua disponibilidade aqui em esclarecer as dúvidas da categoria. Quero falar para todo mundo que essa live vai ficar ainda 24 horas disponível aqui no nosso story. Depois disso, eu vou subir essa entrevista completa na íntegra, tanto no YouTube, no canal do Sindicato Imprensa SNA, como aqui mesmo no nosso IGTV, como no nosso Facebook Sindicato Nacional dos Aeroviários. Quero pedir para vocês continuarem enviando perguntas, enviando denúncias sobre as bases e dizer que assessoria jurídica, assessoria de imprensa, estamos todos nós aqui disponíveis